agora por e-mail uma apresentação que eu tinha começado no Grande Expediente semana passada e que eu não pude terminar, e eu pretendo retomar. Enquanto a gente posiciona lá, se é que ele vai chegar, eu começaria do slide número 7, dizer que eu vim agora de uma audiência pública promovida pelos 2 promotores da infância e adolescência do Ministério Público de São Paulo, dos 2 promotores aqui na capital, o doutor Eduardo Dias, a doutora Luciana Bergamo, sobre a efetiva aplicação da lei que proíbe o fornecimento de álcool para crianças e adolescentes, a venda de álcool e mesmo fornecimento por parte de um adulto. A lei é fácil constatar, né? Muito longe de ser aplicada, fiscalizada como se deve. Em grandes eventos como o Carnaval, o acesso ao álcool é super disseminado e, para piorar, álcool, bebidas alcoólicas de péssima qualidade, sem qualquer critério de fiscalização, de venda, com danos terríveis. A vereadora Patrícia Bezerra, ontem, enquanto nós discutimos a política municipal sobre drogas, aliás, foi o vereador Natalini quem lembrou, ele era secretário do Verde, Patrícia Bezerra, Direitos Humanos, eu da Assistência Social, de quando nós empreendemos algumas ações conjuntas no Parque do Ibirapuera, em eventos com altíssimo nível de consumo de álcool vagabundo por crianças e adolescentes, e casos de... Não me lembro desse caso exatamente, vereador. Vossa Excelência está falando do consumo de álcool por adolescente? Criança e adolescente, sim. Um dos portais, eu vou restituir o termo de Vossa Excelência enquanto falo eu. Um dos casos, um dos portais relatou uma adolescente que consumiu vodka falsificada, ficou cega e perdeu os 2 rins. Vereador, nessas ações conjuntas no Parque do Ibirapuera, todo domingo em que se fazia ação, havia casos de coma alcoólico de meninas e meninos com 11, 12, 13 anos de idade. Uma coisa, assim, devastadora. E não era a minha intenção, porque esse assunto já começou antes, mas, no fim das coisas, um assunto... álcool por criança e adolescente, a venda, e o que eu já tinha começado a falar na semana passada tem a ver pelo seguinte, aqui eu estava falando do sistema de fiscalização da cidade de São Paulo, um dos temas abordados pela CPI dos valets, recuperando o que eu disse semana passada, a gente precisa modernizar, atualizar a legislação, refazer decreto regulamentador, mas se a gente não aprimorar o sistema de fiscalização do município como um todo, as nossas leis acabam virando letra morta. Até mesmo a que proíbe, a que estabelece uma série de sanções para os estabelecimentos comerciais que venderem álcool para criança e adolescente, por exemplo. E nós recebemos na CPI sugestões bastante... apropriadas, propositivas do Sindicato dos Agentes Vistores da Prefeitura, que sugerem uma nova configuração dentro da estrutura da Secretaria de Subprefeituras e, principalmente, uma revisão dos processos e das próprias leis. Então, eu comecei a falar na semana passada sobre o que os próprios agentes vistores propõem que seja usado como medida para a modernização desse sistema, que a gente tenha ações de fiscalização baseadas em planejamento estratégico, em metas a serem verificadas. Então, eles fizeram algumas sugestões. Como seria isso, por exemplo? Que metas poderiam ser instituídas para organizar, para mobilizar, até mesmo para motivar os agentes vistores na cidade? Então, você estabelecer, por exemplo, 1, 2 determinadas regularidades e planejar ações, planejar comandos, que, aliás, já são previstos na legislação, ações conjuntas de vários órgãos, para atacar aquela determinada infração, irregularidade, em um determinado prazo. O que eles sugerem aqui? Veículos e carcaças abandonadas, calçadas com buracos, falta de licença de funcionamento e assim por diante. Então, são 2 slides aqui de sugestões.
E são sugestões, né, trazidas pelos próprios agentes vistores. Pode passar, por favor. Agora, como eu já lembrei também, né, cada agente vistor é encarregado de centenas de tipos de observações diferentes. Isso, como, aliás, a legislação municipal, de modo geral, pode ser simplificado, precisa ser consolidado. Então, a proposta deles é a de criação de um Código de Fiscalização Municipal, CFM, que traria a unificação da legislação, dos ritos processuais, a resolução de sobreposição e conflitos de legislação, a diminuição das instâncias recursais e a clareza, inclusive, da compreensão pelos próprios munícipes do que podem e não podem, devem e não devem fazer. E aí eles fizeram esse levantamento, vereadores, hoje, leis relacionadas... Hoje não, isso aqui é de 2018. E, continuamente, nós, vereadores, fazemos propostas de novas proibições, de novas irregularidades. Então, em 2018, a gente estava nesse número, 179 leis que eles propõem consolidar na forma de um código. Há 118 decretos em vigor que passariam na proposta deles a ser 9, 47, aliás, 9 não, 0, é isso? Incorporando, atualizando a legislação. É inevitável que haja depois decretos regulamentadores, mas, enfim, consolidando isso que hoje vigora na forma de decreto em caráter até permanente, que não é característica de um decreto, que isso poderia ser, se é permanente de fato, que seja incorporado na forma de lei. Outros tipos normativos hoje são 9. Os tipos de infração são 1.400 infrações diferentes, 8 ritos processuais, e veja que mesmo depois da consolidação de tudo isso num código de fiscalização, ainda haveria 411 tipos de infração. Veja o vereador Caio Miranda observando aqui, o painel é autor de uma dessas, a lei que permite a aplicação de multa para quem urinar em lugares públicos. Então, vereador, as leis que a gente luta aqui para aprovar, para aplicar, se a subprefeitura não tiver dotada de estrutura suficiente em termos de recursos humanos, materiais, tecnológicos, logísticos, as nossas leis não surtem efeito. Então, eu convido os vereadores, os que não foram membros da CPI dos Valets, a se engajar nessa proposta, presidente, de consolidação das posturas municipais. Teria de ser um trabalho conjunto, como é típico das tarefas assim de consolidação de um número muito grande de leis, reunindo procuradores aqui da casa, com procuradores da prefeitura, assessores técnicos de diversas áreas, para que a gente construísse junto essa proposta. Obrigada, presidente.